Olá para você, está começando o conteúdo extra desta sexta-feira. Hoje é dia 22 de agosto de 2025. Eu tenho o prazer em receber Haroldo Costa, fazer até uma brincadeira com ele. Ele é figurinha carimbada aqui dentro da Webzone. Haroldo, boa noite, muito obrigado por ter aceito o convite, disponibilidade, tempo. Como é que é a sua vida para o pessoal conhecer novamente? Primeiramente, boa noite. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com você e sempre você abre espaço para a gente passar a nossa mensagem aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou transplantado renal, né, há 28 anos e assim, logo sempre gostei muito de esporte e logo que eu fiz o transplante, eu coloquei uma meta para mim, uma meta de vida, de promover a doação de órgãos através do esporte, né? E está dando certo, né? A gente tem conquistado algumas metas, alguns objetivos. E como é que foi assim, antes do transplante? Como é que o Haroldo via a questão do transplante? Chegou a ver? Tinha essa relação, Haroldo, ou não tocava muito nesse assunto no seu convívio, né? Porque a gente só vê quando acontece, né? Exatamente. Você falou bem, a gente nunca espera que vai acontecer com a gente, né? Eu sempre fui uma pessoa, eu gostava de praticar esporte, né? Eu sou do interior de Minas, jogava futebol, né? Aquele quase que diariamente, brincava e nunca tive nenhum problema. Até que, quando eu estava já no meu primeiro ano de fazer engenharia, comecei a ter problemas renais, né? E aí foi o médico e falou: ó, não é um problema que vai te incomodar agora, mas devagar, vai prejudicando a sua função renal e futuramente você vai precisar do transplante ou começar a dialisar. Aí veio um susto, né? É até engraçado que os meus primeiros sintomas que tiveram foi perna inchada, olho inchado, acordava com o olho inchado. Primeira coisa que eu fiz, desse cedo, fui correr. Totalmente ao contrário do que deveria ter feito. Fui correr, não melhorava, aí fui procurar um clínico geral, que ó, vou te passar por um nefrologista, você está com problema nos rins. E o problema é chamado síndrome nefrótica, né? Que até agora a filha do Júnior, né, teve esse mesmo problema e eles fizeram uma campanha bonita de esclarecimento. E da mesma forma, para mim, eu não tinha ideia nem que isso existia. Né? Isso foi evoluindo devagar, eu fiz né, como a gente fala, né, tratamento conservador, fui até que chegou em 1997, né, eu fiz alguns meses de diálise, que foi o tempo de aguardar exames, essas coisas, porque eu venho de uma família muito grande, são 9 irmãos contando comigo, e todos se prontificaram, né, a fazer a doação de um rim para mim. Né? E aí minha irmã Salete foi, né, a contemplada, né, vamos dizer, na competição, que todos se, né, queriam, né, me ajudar, e deu tudo certo desde 97. Então hoje eu vivo com o rim da minha irmã. E a questão do tênis, no ano de 97, tem uma ligação com um atleta famoso Tem, brasileiro. né? Tem isso, É né? que hoje a gente já conversou sobre isso, né? Eu nunca tinha jogado tênis, né? E todo mundo sabe que 97 foi o ano do primeiro título do Guga, e o Brasil vivia aquela Guga mania, né? E eu ali passando aquele período de dificuldade e tal, e sempre gostei de esportes. E quando eu fiz minha primeira consulta após ao transplante, né? Porque durante o período de hemodiálise a gente fica muito debilitado, assim, é impraticável, né? Você pensar em esportes, né? E aí eu perguntei para o médico: ó, eu posso voltar a praticar esportes, né? E ele falou: não só pode, como deve. Isso foi assim, uma luz para mim. Pô, que bacana, posso voltar, ter uma vida normal, praticar esporte. E, bom, fora de cogitação, a gente sai do transplante com muito medo. Né? Então, um esporte de contato, igual futebol, uma bolada, uma cotovelada, ou ali, às vezes, involuntariamente, você cai em cima de um adversário ou até de um colega de time, um cotovelo no rim novo. Eu falei: não, isso aí ficou totalmente fora de questão. Aí eu disse: poxa, legal, vou começar a jogar tênis, né?
E aí, em 97, eu já entrei, me matriculei numa escola de tênis e comecei a praticar esporte assim que eu fui. Lógico que não foi no dia seguinte do transplante, né? Tem um período que você vai se recuperar a saúde, passar aqueles pós-operatório, e eu já comecei, não, assim que possível, acho que uns 6 meses depois, eu comecei já a praticar, a tentar, né, aprender a jogar tênis, até numa escolinha de tênis, e eu acho que deu certo. E assim, durante essa parte após o pós-operatório, você falou a respeito que sentiu um pouco de, não é medo, mas uma questão de precaução. Mas assim, Sim, como sim. foi a questão da saúde na adaptação para o esporte? Tem esse primeiro momento, Haroldo? Assim, eu acho que tudo se une, né? Tem uma sinergia grande, porque eu tenho um sucesso, no caso de sucesso de transplante, eu tenho 28 anos de transplantes, e eu atribuo isso, com certeza, à prática de esporte, assim, não só para uma pessoa transplantada, mas para qualquer pessoa, você praticar esporte é bom para a saúde, né? Então, eu tenho esse case de sucesso do meu transplante, que tudo correu bem até hoje, tudo bem, os exames bem, né? Ajuda a gente ter mais disposição, a manter a pressão arterial, a disposição, o sono ajuda em tudo, né? Então, eu acho que o esporte é como um dos medicamentos que eu tomo, né, após o transplante. E aí você vai praticando e aí gosta do tênis e vai começar a disputar campeonato. É mais ou menos isso? Isso, é assim que eu estava, né, ainda convalescente ali, eu descobri que tem a Olimpíada do Transplantado, né? Da mesma maneira que tem a Paralimpíada, tem uma Olimpíada de Transplantados que se chama World Transplant Games. Ela é reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional, né? E aí o nosso Comitê Olímpico Internacional chama World Transplant Games Federation, né? Aí eu coloquei, poxa, eu vou nesse negócio aí, né? E já comecei a me empolgar, eu correr atrás. E em 1999, eu já estava em Budapeste, né, na minha primeira competição. Já fui sem nenhuma expectativa de ganhar alguma medalha, de ser campeão de alguma coisa. Mas, assim, eu queria estar participando da festa. E é uma festa muito bacana, é uma competição que é uma celebração da vida, que além das pessoas estarem ali em busca de marcas, de medalha, e também estão ali celebrando uma segunda chance ali que todos receberam, né? Você vê ali, a gente vê pessoas do mundo todo, né? A próxima competição agora vai ser na Alemanha, e são mais de 1.500 atletas e mais de 50 países, né? E a cada 2 anos a gente está em algum país do mundo praticando esportes e promovendo a causa da doação de órgãos. Você tem várias conquistas, né? Desde que começa a praticar o tênis, esse campeonato. Duas perguntas para a gente continuar essa questão dos campeonatos aí. É, você é profissional hoje de uma empresa aqui em Brasília, pode até citar. Como é que fica essa questão da relação Haroldo-empregado com a empresa local e também as conquistas, 2011, e aí foi vindo até nos dias atuais. Sim. Bom, eu, quando comecei a fazer hemodiálise, né, eu estava, né, eu lembro até hoje, eu estava na mesa de hemodiálise e o médico chegou e falou, você foi aposentado, né? Isso para mim foi um baque muito grande para mim, porque, poxa, você tem todas aquelas sonhos de vida, né? E eu sou engenheiro, tinha me formado em engenharia, e de repente você perde a sua profissão, perde os seus sonhos, perde tudo, né? E quando eu recuperei, né, a saúde através do transplante, uma das coisas que eu procurei, né, de volta foi voltar ao mercado de trabalho, né? Eu trabalho na companhia de saneamento aqui de Brasília, a Caesb, e eu procurei lá o setor da Caesb, falei, vocês podem pedir uma perícia no INSS para eu poder voltar a trabalhar? E voltei a trabalhar, e graças a Deus trabalho hoje, né, com alegria, com satisfação. E, assim, para conciliar as coisas, né, eu treino, né, treino sempre à noite, né, e nos fins de semana,
e durante o dia trabalho normalmente. Quando tem competição, geralmente caso com férias, né, combino com férias, ou também né, que eu considero, né, um patrocínio até da minha empresa, que ela não me dá dinheiro para patrocinar, mas a gente faz um requerimento que vai representar o país numa competição oficial, tudo, e eu tenho a liberação da empresa para participar. Tudo isso, né, contemplando que é uma causa muito bacana, que é a promoção da doação de órgãos. Tem um encontro com o Gustavo Kirten, né, que você falou no início dessa entrevista, mas como é que foi a emoção? Até foi passado na TV Globo na época, dentro do programa Esporte Espetacular que acontece todo domingo pela manhã. Como é que foi essa emoção? Você sabia que ia encontrar com ele ou foi surpresa? Bom, isso aí eu considero que foi um divisor de águas, né, nessa minha história, né? Porque eu tinha, a gente, não só na minha história, isso é até uma das coisas que motivou nessa premiação que eu vou levar esse ano, que eu vou ganhar esse ano, quanto a. Eu tinha ido na Hungria em 2019, foram dois atletas brasileiros, né? Aí eu fui novamente na França em 2023, foram apenas dois atletas brasileiros. E aí eu fui em 2011, eu passei um tempo sem ir, né? E 2011 também foram dois atletas apenas, né? Só que nessa 2011 foi eu com um colega que joga tênis comigo, meu parceiro nas duplas, e a gente conseguiu ganhar uma medalha. Ganhamos a medalha de bronze nas duplas, né? E isso a gente conseguiu uma visualização, foi para o Globo Esporte, foi para alguns jornais, publicaram, e o Guga viu essa matéria, né? E eu contei isso tudo que eu contei para vocês, que a gente, inspirado nele, que quando o Guga estava, né, ganhando o Roland Garros, eu estava fazendo hemodiálise e aquilo me serviu de motivação para começar a jogar tênis, e ele quis me conhecer, né? E esse encontro com o Guga foi um sucesso muito legal, todo mundo viu, e ainda hoje, né, aquela delegação do Brasil, que era de dois atletas, depois passou para seis, depois passou para 10, 12, hoje nós temos mais de 20 atletas, né, participando na nossa competição desse ano, né? E assim, eu lembro que a gente estava, né? A gente foi para Florianópolis para encontrá-lo lá em Florianópolis e a gente conversou bastante ali fora da quadra. Depois entramos, conseguimos jogar um pouquinho, né? Foi uma emoção muito grande. Parecia que você estava um sonho se realizando, né? Dentro das suas conquistas, vamos lá. Tem Suécia, medalha de bronze em 2011, 2013 vai para a África do Sul, também medalha de bronze, na Argentina medalha de prata, que é 2015. Depois tem 2017 na Espanha, Austrália, tudo medalha de bronze. Tem mais alguma outra conquista que não está no nosso roteiro? Não, assim, a gente tem alguns jogos sul-americanos, né, que já conquistei algumas medalhas sul-americanas, e, assim, uma que eu acho que é uma conquista também da vida, né, que eu fui um dos condutores da tocha olímpica, né, porque quando teve a Olimpíada aqui no Brasil, o Banco Bradesco, que era um dos patrocinadores, fez um concurso, né, para você contava a sua história, e se a sua história fosse bacana, você seria, né, um dos condutores da tocha olímpica, e eu fui um dos selecionados, né, e isso, assim, marcou muito, foi uma coisa muito marcante para mim, uma emoção muito grande também ter sido um dos condutores da tocha olímpica aqui no Brasil. O que na sua avaliação mudou, Haroldo, da questão desses campeonatos, a condução da tocha? Até me parece que você também fez uma exibição depois levando a tocha num colégio onde a sua esposa e a minha esposa deram aula, né, que é o CEAL, uma organização sem fins lucrativos aqui de Brasília. Ele é especialista em deficiência auditiva, intelectual e transtorno do espectro autista. Foi quando o Haroldo pôde mostrar lá a questão que ele foi vamos dizer assim, ele conduziu a tocha aqui em Brasília em 2016. Foi isso, né? Aí você foi lá dar uma palestra.
Foi, a gente foi, levou a tocha para as crianças, tudo, tiraram foto, ficaram bastante felizes lá que eu vou tirar foto com a tocha olímpica, e a gente conversou um pouquinho, falou sobre doação de órgãos, falou para essas coisas todas. Como é que foi essa questão? Você vê que mudou algo diferente para os dias de hoje? A gente sempre, quando tem alguma dessas conquistas, alguma dessas medalhas, a gente sempre tem um espaço na mídia, jornal, tudo, e eu considero o seguinte, que é, uma das coisas que nos motiva, né, a fazer essas ações, a participar dessas competições, né, é levar esperança às pessoas que estão passando por aquilo que a gente passou, né? Então você vê aquela pessoa que está ali, às vezes, numa fila de transplante de qualquer órgão, né? E vê, poxa, o Haroldo teve aqui onde eu estou e hoje ele está lá. E se a gente conseguir levar motivação, esperança para essas pessoas, já é uma vitória. E da mesma forma, mostrar para as pessoas os benefícios do transplante, de você ser doador, conta a nova chance que está dando para outras pessoas. E eu penso o seguinte, Eduardo, uma pessoa que eu tenha salvado indiretamente, que eu tenha ajudado, para mim já é tipo a maior conquista, né? Tipo uma sensação de dever cumprido. Se tudo isso que a gente contou, fez, serviu para salvar a vida de uma pessoa, para mim já está valendo bastante. E o ápice é agora em 2025, entrando no Hall da É, Fama? Seria mais ou menos. é, Tem algo a mais para conquistar? rapaz, eu até eu brinquei, né, quando saiu o post da Federação Internacional, eu repostei e coloquei, gente, acho que zerei o jogo, não sei, nunca cheguei nessa fase, porque, assim, hoje são 21 pessoas do mundo todo que são membros do Hall da Fama, né? E aí eu sou um dos selecionados para ser, né, novo membro do Hall da Fama. É assim, o que mais esperar, gente? É assim, foi muita emoção, é uma sensação assim de reconhecimento muito grande que a gente consegue ver que, poxa, como acho que um pai sente quando você elogia o seu filho, fala, pô, alguma coisa eu fiz certo nesse caminho todo aí. É uma satisfação muito grande que acho que quem é pai deve sentir, saber exatamente o que eu estou dizendo, né? Que você, quando você se vê de frente a uma honraria tão grande como essa, né? Que hoje a gente considera a maior honraria que um atleta transplantado pode ter é ser membro do Hall da Fama do World Transplant Games, né? E você faz um paralelo com Hall da Fama Olímpico ou Hall da Fama da NBA, cara, é muito selecionado, são muitas pessoas que você vê com histórias enormes que não fazem parte, né? E eu fazer parte disso, para mim, é uma emoção. Eu me emociono até agora, conversando com você, que até agora não caiu bem a ficha direito ainda. Então, na verdade, além de você, da questão da quadra, da raquete, da bolinha, agora é fora. E o que que isso pode trazer na sua avaliação, ô Haroldo? Porque a gente vê essa questão do transplante no Brasil ainda está muito engatinhando na minha avaliação. Você pode falar melhor essa questão para a gente. Mas pode mudar a mentalidade das pessoas, questão da doação? E você tem exemplos de outras pessoas também que participam com você? A gente tem uma associação, que, né, a ABTX, que é a Associação Brasileira de Transplantados, né, quem quiser procurar btx.com.br, e a gente trabalha por isso, pela doação de órgãos, não somente voltado ao esporte, mas todo o universo que envolve a doação de órgãos, né? E a gente vê que o crescimento que a gente pode provocar, pode levar, né, transformar o sim das pessoas, né, porque isso às vezes é um tabu muito grande, né, das pessoas que no momento de fragilidade emocional, da perda de um ente querido, né, fazer essa doação, mas tudo que a gente quer
esse espaço, igual você está nos proporcionando agora, de ter oportunidade de falar às pessoas, de mostrar que é aquela uma nova visão da coisa, que a vida daquele ente querido está continuando, né? De maneiras maravilhosas, não sou só eu que tenho essa história, tem várias pessoas, né, que participam comigo, né? O meu parceiro de tênis, por exemplo, né, que também ganhou tantas medalhas quanto eu, que é o Edson Aracaki, que joga comigo, tem o Rodrigo, por exemplo, que é um nadador que é recordista mundial, tem várias medalhas, né, de ouro. Não vou nem citar muita gente, porque eu vou acabar esquecendo, né? Mas são histórias maravilhosas que uma doação pode proporcionar. E qual que é as suas expectativas para os próximos anos, Haroldo? Questão de competição e questão da vida mesmo. E o que a relação sua com a família, você citou a sua irmã, pode fazer com que outras pessoas tenham essa consciência? Então, outra coisa também, né? Eu fui pai depois do transplante, né? Então né, a gente fala que a família se forma mesmo quando vem os filhos, né? Então minha família, já era casado, mas minha família teve essa possibilidade, que não poderia não ter acontecido nada disso, né? Eu tenho 3 filhos, a minha irmã que me doou, a gente tem uma relação, né, de carinho muito grande, e só tem coisas boas para a gente agradecer, né? E tudo isso graças a um gesto de amor que foi essa doação, né? E para as pessoas, né, que às vezes, né, não é doador vivo, como não foi o meu caso, pode ter consciência que está salvando vidas e trazendo, né, a possibilidade de viver histórias maravilhosas como eu estou vivendo hoje. É só vale doação, muita gente tem essa dúvida. Não é só a pessoa que faleceu, não, né, Haroldo? Pode ser uma pessoa também que esteja viva, como foi o caso seu com a sua irmã. Porque Isso, tem essa questão, exatamente. só vai poder doar quando eu falecer, não tem nada disso. Não, tem. Não, doação de rim pode ser feita em vida, né? E então, acho que a grande maioria das pessoas que tem a necessidade de uma doação hoje, né? A maioria da fila é de rim, ela pode ser feita em vida com é, é, entre parentes, né? Entre irmãos, pai, filhos, você não tem nenhum problema isso, não. Basta ter a compatibilidade. E essa compatibilidade é através de um exame. Foi isso que aconteceu com Isso, você? isso, exatamente. No meu caso, né, foi o que eu falei, todos são 9 irmãos, todos fizeram os exames, e a minha irmã foi a que deu mais compatível, por isso que ela foi selecionada. Haroldo Costa foi o convidado dessa semana aqui no Conteúdo Extra. Haroldo, muito obrigado pela sua atenção. A gente está de portas abertas aqui depois do campeonato que vai ser disputado nesse ano na Alemanha. Espero que conquiste mais uma medalha, mais êxito aí. O que o Haroldo espera aí, além do Botafogo, é conquistar mais título ou o Haroldo conquistar mais título? Poxa, é tempo de Botafogo, né? Não, É, se a ué. gente, se eu ganhar e o Botafogo ganhar também, eu fico mal feliz em dobro, felicidade em dobro, né? Haroldo, muito É. obrigado. Quer deixar suas redes sociais? Quem quiser acompanhar também o seu trabalho aí na questão do tênis. Não, é legal seguir a BTX, no Instagram, no Facebook, a BTX Transplante, né? Arroba, né, a BTX Transplante. Tá certo. Haroldo Costa foi o convidado desta sexta-feira aqui dentro do Conteúdo Extra. Lembrando que na próxima semana, sexta-feira, vamos falar sobre amamentação, algo interessante para esse mês de agosto, agosto dourado. Tá certo. Muito obrigado, Haroldo. A todos uma excelente semana. Até a próxima sexta-feira aqui dentro do Conteúdo Extra na Webzone. Valeu, muito obrigado. Agradeço mais uma vez a oportunidade. From Brazil. Kidney recipient Haroldo Costa.